Pessoal, estou instalando o Discord. Tinha esquecido de instalar ontem à noite, mas é rapidinho, tá? Estava utilizando o Debian e a minha placa de rede sumiu. Hoje à tarde eu vou ver se eu configuro ela. A Discord já instalou, está carregando. A live já está transmitindo, tá? Quem for assistir por aqui, deixa um alô. Ótimo. Desenvolvimento web geral. Som. Tá funcionando. Vamos lá então. Bom, estou em um sistema novo, tá? E como todo sistema novo, eu ainda não, de fato, não realizei nenhum tipo de operação aqui, tá? E na aula passada de desenvolvimento web, nós aprendemos a criar um menu lateral esquerda com botões, né? E o interessante é que a partir desses botões nós podemos fazer várias outras coisas, beleza? O único probleminha é que como eu fiz a troca, então agora no Windows eu vou estar utilizando o Notepad++. Vocês podem utilizar qualquer editor de texto que vocês tenham aí, tá? No Notepad++, assim como no Jane, apertando o Ctrl e rolando o scroll do mouse, né, a bolinha, você consegue aumentar e diminuir o tamanho da tela, né? Vamos começar com uma aula básica HTML aqui, ó. Vamos colocar o doctype, na verdade, né? Doctype. E agora começar com as tags principais. O HTML, o barra HTML, read, o barra read, o body e o barra body. Ótimo. Dentro do read vamos colocar um link, help, style sheet, style sheet, type igual a text barra css, href igual a estilo.css. Fecha o escopo aqui, beleza? Eu já vou salvar isso aqui como ponto HTML, eu vou salvar ele na área de trabalho mesmo, tá? Vou criar uma pasta na área de trabalho, o nome dela vai ser site aprendizado. E dentro dessa página, dentro dessa pasta, eu vou colocar um index.html, que seja um HTML, vamos ver, vamos colocar um HTML mesmo, HTML. Aí vai rodar direto com o navegador sem a necessidade de pôr servidor, né? Observem que o Notepad++ ele já fez a mudança de cor, tá? Porque já é um editor de texto voltado a esse tipo de linguagem. Você pode escolher, na verdade, a linguagem que você quer trabalhar nele. Nós estamos no H de HTML, tá? Notepad++ roda no Windows, tá? Eu não sei se tem versão para Mac e para Linux, eu sei que não tem. Por isso que lá é utilizado o Jane. Aqui no formatar, eu não sei se ele tem uma indentação, uma formatação de indentação. Seria legal que se tivesse, né?
mas eu não estou vendo aqui nenhuma forma. Ó, formatar não mostra nada. Conjunto de caracteres, visualizar, localizar, editar, autocompletar, identar, seria aqui, ó, inserir tabulação, né? Mas ele insere em todas, não insere, não formata, não identa o texto da forma que nós queremos, né? Exibir guia de indentação e por aí vai. Ele de fato não coloca da forma que nós queremos, mas está tranquilo, né? Dá para trabalhar. Isso aqui, 2 para o lado. Vamos desenvolver agora uma div básica, né? Para poder incorporar aquele menu, certo? Nós tínhamos um menu já pronto, mas infelizmente ele ficou no outro sistema e não deu tempo de compartilhar, né? O sistema acabou de dar problema comigo. Mas vamos criar aqui uma div, vamos chamar ela, vamos colocar o identificador dela de menu, igual o que nós fizemos, tá? Na aula passada, só que dessa vez vai ter uma estilização um pouco diferente. Estou fechando a div aqui, tá? Então eu tenho a div menu e o final dela está aqui, está dentro do body. Vou fazer só a separação entre cabeça, né? Cabeça, corpo e div aqui, ó, estamos aqui, tá? Aqui nós nem precisamos, mas eu vou deixar dessa forma. Então vamos estilizar. Eu estou salvando, eu vou pegar um novo. E esse novo eu já vou apertar em arquivo salvar como dentro do mesmo local e eu vou colocar de estilo.css. Salvei, tá? Então aqui eu tenho o link que abre o segundo arquivo de estilo e aqui no estilo eu posso estilizar, né, de forma. Vamos colocar o body aqui, abrir e fechar o body. Vamos colocar um margem 0, um padding 0 também. Vou sair dele e vou abrir a nossa div. Div menu. Né? Nós usamos o hashtag simplesmente pelo fato de aqui estarmos usando o ID. Tá? Quando é ID, usamos hashtag. Quando é um class, usamos um ponto aqui. Nesse caso, só há um menu, coloquei um ID. Eu vou determinar um tamanho do mesmo jeito que eu coloquei ontem, um tamanho horizontal, YDDH, de 150 pixels, eu creio que foi, e eu vou determinar um tamanho vertical, um height, de 450 pixels. Eu creio que é muita coisa, mas vai ficar desse jeito. Eu vou definir um background para ele, um background... Vou definir um background color, RGBA, e aqui eu vou colocar essa cor aqui, ó. Eu vou definir 255 para o vermelho, 255 para o verde, 255 para o azul, e eu vou colocar 0.6 de transparência. Ou seja, se eu coloquei o máximo para o vermelho, o máximo para o verde e o máximo para o azul, aqui eu tenho a cor branca, tá? O branco é em decimal, no caso, né? Nós não temos uma definição em hexadecimal aqui, tá? Estamos utilizando números em decimais. 255 é o último número possível, então nós temos branco, 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 né? Nós temos, na verdade, o conjunto, a união de todas essas cores aqui máximas, representa o branco. 0.6 de transparência, tá? Estou salvando. Não tem borda aqui, e se eu soltar isso aqui, por exemplo, se eu executar esse index, automaticamente não vai aparecer nada, tá? Por quê? Porque o meu plano de fundo também é branco. Então nós vamos definir um plano de fundo aqui, ó. Background image, por exemplo, URL, e aqui eu vou definir uma imagem, né? Vou colocar aqui, ó, fundo.jpg, que seja. Eu estou mentindo porque essa imagem não existe, né? Então eu vou abrir meu navegador, vou vir aqui, ó, imagens no Google. Eu vou pegar, por exemplo, quer ver? Carros, que seja. Vou pegar aqui, carros é meio esquisito pro padrão, né? Mas vamos tentar fazer alguma coisa dele baseada nisso daqui. Se eu colocar aqui, ó,
em vez de carros, colocar wallpaper carro. Fica melhor, né? Porque eu vou ter uma definição de fundo. Vou pegar essa daqui básica que eu estava utilizando com o pessoal à noite. Estou salvando ela, ó, salvar imagem como. Vou salvar dentro da mesma pasta que eu coloquei, está em área de trabalho, site aprendizado. O nome dela vai ser fundo. Eu tenho a opção de colocar aqui todos, mas eu vou marcar fundo, salvar. Salvei, é um JPG, vocês podem verificar aqui na informação que o sistema passa, eu posso fechar. E aqui no nosso arquivo, né, já está configurado, basta vir no index e mandar executar através da pasta. Então basta eu abrir a pasta e executar o meu index com o botão direito do mouse, abrir com, e escolher o navegador. Vamos escolher o Google Chrome. Olha lá. Aqui está, né, no caso a div que nós criamos. O carro não apareceu porque não foi estilizado ainda a questão do background, né? Mas aqui está, ó. Nós temos um menu horizontal, vertical, alinhado à esquerda, colorido de branco, com background branco e 0.6 de transparência. Tá vendo? Aqui dentro viriam os botões, né, da configuração. Para tirar um pouco desse resultado feio que nós tivemos, nós podemos vir aqui no estilo, depois do background, e nós podemos definir aqui, ó, background size 100%. Por exemplo, daria para colocar também um background repeat no repeat. Salvei, ou seja, eu coloquei o background a 100% e depois eu coloquei um repeat no repeat. Salvei, atualizando, olha lá, o carro vai aparecer, né, no tamanho máximo que ele está. E aqui nós temos o menu da forma que nós queríamos, tá? Ele está ao topo, nós não trabalhamos com isso da forma que nós queríamos que ficasse, né? Daria para colocar aqui, ó, um background attachment fixed. Essa forma é legal, que o plano de fundo não desce, né? Independente se você rola para baixo ou para cima, o plano de fundo fica fixo, praticamente. Isso daqui dá para dar uma melhorada. Eu determinei aqui 150, estou aumentando para 180 e dá para colocar um margem nele, né? Por exemplo, margem top de, por exemplo, 50 pixels. Se acaso eu fosse ter um rodapé, né, de 50 pixels aqui, rodapé não, cabeçalho, a questão de ele ficar 50 pixels não ficou tão bom assim. Estou aumentando para 100 pixels. No caso aqui eu teria o espaço, aqui o meu menuzinho. Esse menu também ele pode ficar fixo. Eu posso rolar o que eu quero rolar aqui e automaticamente esse menu permanecer fixo, assim como o nosso plano de fundo, né? Bastaria eu vir aqui, ó, abaixo, colocar um position fixed, né? Se eu salvar isso aqui e posicionar, esse menu ele não vai mais sair do lugar, né? Ele fica fixo. Nesse caso, bastaria eu colocar os nossos botões que nós configuramos ontem, tá bom? Então, repetindo a aula de ontem, basta eu vir aqui dentro da div e colocar os botões, ó. Button, da mesma forma que nós estávamos fazendo ontem, né? Button, olha lá. Aqui eu posso colocar aqui, ó, quer ver? O Pet Shop, da forma que tínhamos, né? O Pet Shop, cadastre-se, cadastre-se, ou cadastro, né? Fica bacana. Dá para mim colocar aqui produtos, serviços, certo? Dá para colocar produtos, serviços e outras coisas que nós poderemos ter. Como só tem um tipo de button aqui,
eu não preciso personalizar. É só lembrar que o button está dentro da div menu. Então, se eu vir aqui abaixo e colocar da forma que colocamos ontem, basta eu fazer a repetição, né? Ó, div menu button, eu cliquei assim, button, só voltando aqui para ver, button com N, né? Button, e aqui estilizar. Daria para colocar um YDT aqui, ó, YDTH, um tamanho de 100%, aqui, daria para colocar, e um height GHT, de 30 pixels, por exemplo, né? Se eu salvar isso aqui e atualizar, eu tenho os botões da forma que nós tínhamos ontem, né? Lógico que ontem nós tínhamos estilizado e tudo mais, mas eu creio que ainda dá tempo. Olha, ele montou da forma que ele tinha que ter ficado. Basta nós arrumarmos um pouco, ó. Border none, tá vendo? Border radius. Eu acho que eu coloquei 5 pixels, eu creio, não me lembro. Coloquei uma background também, ó, background color, né? Na verdade, image linear gradiente. Aqui eu coloquei uma cor cinza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vírgula, e uma cor branca, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Eu coloquei um plano de fundo no botão como um gradiente, né? Começando do cinza acima e indo ao branco abaixo. Se eu salvar e atualizar, olha lá, ó, nós temos esses botões aí, ó, tá vendo? Desse jeito. Daria para colocar um cinza um pouco mais escuro, alguma coisa assim. Dá também para fazer isso aqui, ó. Dá para colocar margem top de 3 pixels, ou melhor, ontem eu creio que foi 5 pixels. Se eu salvar e atualizar, ele determina 5 pixels de margem top, né? Daria para melhorar um pouco mais ainda. Por exemplo, se eu tenho 5 pixels aqui, automaticamente lá no meu margem, aqui onde eu defini margem top 100, eu poderia determinar, né, se eu quisesse, na verdade não é aqui, seria aqui dentro do button mesmo, abaixo, do botão abaixo, eu teria que fazer uma definição aqui do meu menu. Eu poderia jogar um paging nele, ó, paging, eu colocaria um paging acima, tá, de 0, por exemplo, eu estou zerando para compensar, né? Vou colocar um paging à minha direita de 10 pixels, tá? Estou colocando um paging abaixo de 0 porque eu creio que eu não precise, tá? Até então. Vou colocar um paging à esquerda de 10 pixels, desse jeito aí. O paging acima, estou deixando a 0, deixa eu ver o resultado disso. Olha lá, ele deu um espaçamento aqui, ó, tá? Ficou até legal, né? Eu coloquei a 0, mas automaticamente ele deu um espacinho lá. Então essa minha definição aqui, ó, do paging a 0, eu vou colocar 5 aqui, 5 pixels. Por quê? Porque ele vai pegar esse margem top aqui, que é 5, e somar com o primeiro 5, né? Automaticamente fica 10. Salvando e atualizando, olha lá, eu tenho a mesma definição das laterais, tanto esquerda quanto direita, tenho acima também, tá? Ficou um menu transparente, mas eu consigo dar uma melhorada nele, né? Talvez 3 aqui, fica mais transparente ainda, ó. Talvez fique melhor. A cor do fundo aqui não ficou tão legal assim. Talvez eu poderia aplicar uma outra cor ao invés do branco, tá? Se eu deixar um pouco mais escuro, talvez, mas também eu não vou ter tirada, porque aqui eu tenho cinza e o branco, né? Eu teria que definir uma cor um pouco mais diferente para esses botões, pelo menos que combine com o carro ou com o plano de fundo, tá? Talvez se eu definisse aqui
em vez deste, talvez esse número aqui, ó, para o cinza, um cinza um pouco mais escuro, né? Talvez ficasse melhor. E de fato ficou um pouco melhor. Agora a questão da transparência, eu consigo aumentar a opacidade. Ó, não, 8 foi muito, estou voltando para 7, fazendo o teste. Ainda não ficou legal. Passando para 6 novamente. 6 está de bom tamanho, né? Ontem ainda nós trabalhamos com isso daqui, ó. Cursor pointer. Olha lá. Nós definimos um cursor pointer. Quando eu passo o mouse aparece a mãozinha, tá vendo? Olha lá a definição, né? E ainda mexemos com um fonte, weight, bold, aí. A fonte vai ficar em negrito, né? E aumentamos o tamanho dela também. E por último colocamos um efeito de hover nela. Basta copiar essa parte aqui, colar aqui e chamar o efeito do hover, né? O que o efeito do hover fazia? Simplesmente pegava essa tonalidade de plano de fundo e a gente mudava isso aqui para branco. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Praticamente o hover só fazia isso daqui, ó. Quando eu passo o mouse em cima, ele some, tá vendo? E quando eu clico, ele tem esse efeito aí para mostrar que está clicado, né? Praticamente. Bom, é um efeito, né? Não deixa de ser, tá? E praticamente é isso aí. Daria para fazer também, em vez do branco aqui, eu poderia manter o mesmo que estava aqui, ó, que era esse, e aqui passar para cinza claro, CCC, CC, CC, né? Ele ia variar entre o cinza escuro e o cinza claro, tá vendo? Eu ia ter essa variação aqui, ó. Talvez uma inversão seria legal, né? Talvez pegar o cinza claro que está aqui, colocar aqui também, opa, colocar aqui também, olha lá, ficou melhor do que o que estava antes, beleza? E a partir daí nós temos, né, hoje foi trabalhado a questão desse plano de fundo para div em transparência, né? E deu tempo de repetir o que foi feito ontem, tá? Muito bem. Ficou bacana, é praticamente um menu suspenso, né? Nós poderíamos trabalhar isso aqui de várias formas, tá? Daria para expandir isso aqui na tela e trabalhar com botões aqui em cima, daria para colocar. Se eu visse aqui, ó, no menu e eu colocasse o Edit, eu passasse para 100% de tela, olha lá, 100%, salva e atualiza, ele expande toda a tela, tá vendo? E os botões ficam aí desse tamanho porque não está definido ainda. Se eu definir agora o tamanho do botão aqui, ó, em vez de 100%, eu defino ele, por exemplo, a 100 pixels, por exemplo, de botão, salvando e atualizando, né? Ficou pequenininho, eu poderia aumentar um pouco mais, 150 pixels de botão, olha lá, certo? Funcionando ainda, tudo, né? Para centralizar esses botões aqui, basta eu pegar, encapsular eles, né, dentro dessa própria div e determinar assim, ó, um margem. Eu acho que eu já defini essa div desse jeito, né? Eu coloquei um margem top aqui para ela. Então, nesse momento aqui em margem top, eu tiro a palavra top, tá vendo? Eu vou definir acima como 5 sendo o topo. À direita eu vou colocar um alto. Abaixo eu vou colocar 0, né? E à esquerda eu vou colocar alto também. Se eu fizer isso, eu creio que eu já... Peraí, a div não, né? Não, essa estilização para div não está legal, não. Eu posso voltar o que era. Assim, ó. Opa! Como é que eu refaço? Aqui. Voltar o que era. Eu posso voltar aqui no index e encapsular esses botões, né? Na verdade, seria até mais fácil fazer assim. Posso abrir uma outra div aqui, ou melhor, uma nave,
né? Eu não sei se a nave trabalha dessa forma. Vou tentar com a div, porque eu creio que eu quase que tenho certeza. Eu vou colocar uma div aqui dentro e eu vou chamar ela de botões. Caixa botões, por exemplo. Caixa botões. Definir. Aqui embaixo eu vou fechar essa div, tá? Praticamente. Fechei a minha div aí. Estou salvando. Então eu tenho uma div que se chama caixa botões. Então bem aqui, ó, após depois da estilização do menu, eu vou repetir, né? Praticamente eu vou colocar div menu, div caixa botões. Essa minha div caixa botões, eu vou colocar um widget para ela, ydth. Vou colocar max content. Cadê ela? Max content. Ela vai expandir automaticamente, tá? E agora eu consigo centralizar, ó, margem 0 alto. Tanto acima quanto abaixo vai ficar zerado. Direita e esquerda vai ficar ajustado ao meio, né, automática. E aí eu tenho a definição do botão aqui no meio, tá vendo? O Pet Shop, cadastro, produto, serviço. Pet Shop e aqui carros praticamente não funcionou tão bem, né? Foi só um exemplo que eu coloquei, tá? Eu poderia ter colocado um outro wallpaper que tem a ver com o conteúdo, do mesmo jeito que nós fizemos no projeto original, beleza? Aí, ó, criamos a div, centralizamos os botões e aí vai. Tá joia? Deixa eu finalizar a aula. Até a próxima.